Em um programa há cerca de 2 dias, eu acho, o Alex acabou revelando que agora, na saída do Fernando Diniz, né, quando o Cruzeiro estava procurando um treinador, ele chegou a conversar com a diretoria do Cruzeiro, mais precisamente com o Alexandre Matos. É isso mesmo, né, Alex? Sim, naquele gap, né, existente entre a saída do Fernando e a chegada do Léo Jardim, eu tive 2 vezes, né, conversei com o Alexandre a respeito de futebol, a respeito de como eu vejo o jogo, a respeito do meu trabalho. Eu acredito que ele tenha feito isso com outros treinadores também, até a conclusão da chegada do Léo Jardim. Por que você acha que não foi dessa vez ainda, Alex? Eu digo ainda porque eu acho que ele vai ser técnico do Cruzeiro um dia. Aí você tem que perguntar pro lado de lá, né? Vou perguntar. O lado de lá é aquilo que... porque é aquilo que eu sempre digo, né, Dimara? Vamos imaginar o seguinte, nós somos gestores de algum clube. Então nós fundamos lá o Dimara Futebol Clube e vamos contratar um treinador. Dentro disso, eles vão atrás de um perfil de treinador e dentro desse perfil desenhado, dentro de algumas conversas, eles chegam à conclusão. Eu, sinceramente, fiquei bastante feliz com a conversa com o Alexandre. Hoje ele é um dos comandantes ali da área do futebol do Cruzeiro, então ter conversado sobre futebol, sobre ideia, realmente me deixou bastante satisfeito. Mas depois escolheram um outro caminho e eu torço muito que o Léo Jardim obtenha o sucesso que obteve, principalmente no Mônaco, que ele consiga desenvolver bem as ideias dele dentro desse momento do Cruzeiro. Lélio Gustavo. Olha, é um prazer assim, gigantesco falar com o Alex mais uma vez. O Alex, grande ídolo da nação azul 5 estrelas. Eu já falei várias vezes que para mim em 2003 o melhor jogador do mundo foi ele, porque a panelinha só olha para a Europa, mas jogou demais. Isso aí cansou de ouvir, infelizmente parece que caiu a conexão, tá aí. Mas o Alex, eu gostaria de perguntar a ele, diante dessa informação, sobre uma possibilidade de vir a ser técnico, eu me lembrei do grande ídolo dele, que é o Zico, que falou que jamais toparia dirigir o Flamengo porque a torcida não perdoa. Mas você toparia, Alex? Ser vaiado, por exemplo, numa torcida que tanto te aplaudiu? Forte abraço e muito prazer falar com você mais uma vez. Grande Lélio, muita gente não se fala, para mim também é um prazer novamente estar falando contigo. Cara, assim, não sei se o Zico foi vaiado no Flamengo algum dia como jogador de futebol, né? Eu fui vaiado no Cruzeiro. Fui vaiado algumas vezes. Fui vaiado no meu primeiro momento, naquela passagem em 2001, e depois em 2004 eu tive uma passagem triste de ter sido vaiado em jogos da Libertadores, o que eu encaro de maneira muito natural. O torcedor é apaixonado pelo seu clube. É óbvio que o torcedor respeita muito quem está lá embaixo, né? Quem está trabalhando ou como treinador ou como comissão técnica, os próprios jogadores. Agora, no momento em que a coisa não funciona, no momento em que não é do jeito que ele imagina que deve ser, é normal que venha a vaia. E outra, eu sou um cidadão comum, né? O Zico é um negócio de um outro planeta. Então, me comparar ao Zico, eu jamais faria isso. Acredito eu que se o Zico foi vaiado por adversários, não acredito que ele tenha sido vaiado pela própria torcida. Eu já tive esse privilégio, né? E eu digo privilégio pelo seguinte: quando você sofre uma vaia, seja ele treinador ou jogador, é porque quem está na arquibancada está esperando alguma coisa diferente de você. É uma reação para que aquilo se torne algo positivo. Então eu não, sinceramente... Eu fui vaiado como atleta, já fui vaiado como treinador nesse curto período que eu tô trabalhando como treinador, mas tenho uma cabeça muito tranquila e entendo muito bem esse sentimento do torcedor, porque o torcedor é o bem maior do seu clube, e todas as vezes que surge um aplauso é porque você está fazendo coisas boas, e quando é o contrário, quando vem a vaia, é porque esse torcedor imagina que aquele profissional que lá está possa buscar algo diferente e fazer com que o time dele vença, porque sempre essa é a busca, né? Que o time dele esteja sempre nos seus melhores momentos, brigando por coisas grandes. Daniel.
Ô Alex, um prazer falar com você mais uma vez, já conversamos várias vezes por aí, né? Eu tenho uma outra pergunta também, mas vou deixar ela para daqui a pouquinho, vou justamente pegar um gancho nisso. Eu ia perguntar justamente isso que o Lélio perguntou, mais ou menos isso. Você que foi um ídolo do Cruzeiro, a gente viu o Rogério Ceni sendo técnico de São Paulo, o Renato Gaúcho sendo técnico do Grêmio, do Flamengo, o Zico, o Lélio lembrou bem aí, o Falcão no Inter e tal, são jogadores que têm uma identificação muito grande com o torcedor, com o clube, e de repente a gente vê um torcedor de São Paulo esculhambando o Rogério Ceni, o torcedor do Flamengo esculhambando o Renato Gaúcho e tal. Essa idolatria, eu não digo vaia só, é uma curiosidade que eu sempre tive. Você, como ídolo do Cruzeiro, você teme, se for o caso de ser técnico do Cruzeiro algum dia, perder um pouco da idolatria do torcedor, ou isso para você não tem relevância? Não, mas o ídolo do torcedor do Cruzeiro é o Alex jogador. O ídolo do torcedor do Cruzeiro é aquele que foi o camisa 10, que foi o capitão do time, né, que ele liderou juntamente daqueles jogadores um ano importantíssimo que foi 2003. E acabei de citar aqui, um ano antes eu particularmente, eu era muito vaiado e muito criticado, e um ano depois, quando a coisa não acontecia, eu também passei a ser criticado. É uma cultura nossa, na qual eu respeito, né, eu entendo o sentimento do torcedor. Não é algo que me preocupe muito, porque senão eu não seria treinador, eu viveria da minha imagem, e a minha imagem é muito forte, eu poderia viver dessa imagem aqui no Brasil e também lá na Turquia, mas no entanto eu quero ser treinador. A partir do momento que eu quero ser treinador, eu tenho que entender aquilo que está sendo colocado aqui, que em momentos ruins você vai ser vaiado e você vai ser criticado. O mesmo acontece, por exemplo, quando eu estou falando de futebol, as pessoas vão falar, pô, o Alex fala bem de futebol, ele enxerga bem o jogo, e de repente eu de treinador eu vou tomar algumas atitudes e essas atitudes vão criar em algumas pessoas algumas discordâncias, o que eu vejo e encaro de maneira totalmente natural. Então eu separo bem. O Alex jogador jogou entre 95 e 2014, está feita a história, quem criticou, criticou, quem elogiou, elogiou. As derrotas já estão lá, as vitórias também estão lá e não muda mais. E não é algo que me preocupa. Aquilo que eu fiz enquanto jogador de futebol foi em cima de uma paixão, em cima de um desejo grande, e eu acredito que eu fiz muito bem feito. Acredito que aonde eu tenha passado, eu tenha ajudado os meus clubes, os meus companheiros. E já está feito, não muda mais. Agora, como treinador, eu sou um menino, estou começando, sou um jovem treinador, e imagino e sonho e tenho um desejo grande de fazer também uma boa carreira como treinador. As outras coisas, o elogio, a vaia, às vezes até o desrespeito, que a gente sabe que muitas vezes acontece, eu encaro com naturalidade, porque eu sei que a coisa funciona assim dentro do futebol. E aí depende, se for um local que eu tenha jogado, ou se for um outro local que eu não tenha relação nenhuma anterior como atleta, porque o futebol é dessa forma, e não vai ser diferente comigo, porque isso funciona igual para todos.